Aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém? Abra a palavra de Deus, você que trouxe Bíblia aí. Aliás, temos aqui a Bíblia aqui também, né? Bênção. Em nome de Jesus. Abra a palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 38, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Hebreus 10, 38, o irmão Diogo vai colocar ali no telão para facilitar para a gente. Amém? Mas a palavra de Deus fala assim, ó. Mas o justo, ele viverá pela... Como é que o justo vai viver? E se ele recuar? Aqui diz aqui, e se alguém se retirar, eu gosto da versão que diz, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. No próximo, versículo 11:1, ele diz assim, ora, a fé é o firme fundamento. Não. A nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela, os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E ele fala, pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, olha só, o testemunho de Abel, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, a fé é impossível, ora, sem fé é impossível agradar-lhe a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista e que Ele é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Mas voltando no 10, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer dele. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eis a tua palavra nessa noite. Pai, que tu possa falar o coração da tua igreja nesta noite, que não seja homem a falar, que não seja carne a falar, mas seja o teu Santo Espírito a ministrar hoje na tua igreja. Em nome de Jesus, Senhor, fala com a tua igreja, ministra ao coração de toda a igreja, que nós possamos sair daqui hoje, Senhor, edificados pelo poder da tua palavra, cheios do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, que toda obra do inferno, a ti, Satanás, eu digo agora, não no meu nome, mas na autoridade que há no nome de Jesus Cristo. Satanás, está expulso desse lugar, das mentes, dos corações, toda dureza, toda insensibilidade seja arrancada agora. Espírito Santo de Deus, tenha total acesso à nossa mente, ao nosso coração. Fala o que a tua igreja precisa ouvir hoje, Jesus. Não deixe o inimigo, Senhor, roubar a boa e perfeita semente que é a tua palavra. Desperta esta fé, Senhor. Aciona ela em nossos corações. Esta fé sobrenatural que move céus e terras, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz. Amém, amados. Querido, hoje nós estamos aqui num culto de milagres, culto de cura, renovação, restauração, libertação, culto de milagres. Amém? E amados, todos aqui possuem um motivo, uma motivação para estar aqui. Uma bênção, um milagre, que algo que é impossível aos seus olhos venha se tornar real. Uma cura, uma mudança, querido, uma mudança em nosso caráter. Querido, já viu como é difícil mudar? Irmãos, como é muito difícil mudar, amados. Amado, Jacó teve que lutar com o anjo de Deus, querido, para mudar.
Jacó cresceu num lar de crente, ouvindo a palavra, ouvindo os testemunhos de milagres. Jacó vivia os milagres de Deus, vivia a prosperidade do Senhor. Onde Jacó ia, ele era abençoado, ele prosperava. O tio dele, Labão, muitas vezes tentou enganar ele, e Jacó que também enganava. Deus ainda assim abençoava, mas mesmo com a bênção de Deus, olha só, mesmo com a bênção de Deus sobre a vida de Jacó, Jacó ainda continuava com seu caráter corrompido, querido. Ao ponto que ele, fugindo da casa do pai, e voltando, aliás, fugindo da casa do seu tio, indo para a casa do seu pai, o passado dele vem atrás dele, que é seu irmão, vem com um monte de homem para dar uma camaçada de pau em Jacó. Jacó no meio brinca e fala assim: Deus, eu não aguento mais ser quem eu sou. Eu sou um homem abençoado, eu sou um homem próspero, eu sinto a sua mão sobre a minha vida, mas ao mesmo tempo eu vejo que tem algo no meu caráter que precisa ser mudado. É ou não é, querido? É diferença de eu e você, querido? Será que é diferente? Então, todos nós estamos aqui buscando em Deus uma mudança, mas a palavra de Deus fala o seguinte, que essa mudança sem fé é impossível alcançar, porque como nós lemos ali no versículo 11, versículo 6, sem fé é impossível, querido. É impossível uma mudança, é impossível uma transformação. No versículo 6 fala assim: é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus, é necessário que primeiro ele creia que Deus exista, e segundo, que ele é galardoador, presenteador, transformador daquele que o busca, querido. Então, para que haja uma verdadeira mudança na nossa vida, é necessário que haja fé. E aqui no versículo 11 ele vai trazendo uma galeria de homens que pela fé, querido, olha só, pela fé alcançaram o quê? O testemunho de Deus. Ele vai falar de Abraão, pai na fé. Ele fala de Caim e Abel, que Abel, mesmo morto pelo seu irmão, a sua atitude de fé clama, e ainda fala dele até hoje. Ele fala de Enoque. E aí, se você for ver esse versículo, esse capítulo, nós chamamos a galeria da fé. Ele vai falar de vários homens de Deus que pela fé alcançaram o impossível. Pela fé fecharam a boca do leão, apagaram a força do fogo, e por aí vai. Mas a questão é, querido, qual é a verdadeira finalidade da fé, querido? Será que a fé é apenas um instrumento de Deus para alcançar milagre, para alcançar a mudança, para alcançar um possível, para alcançar o testemunho de Deus? Será que a fé é apenas algo para alcançar o milagre? Lucas 17:11, abre por favor a Bíblia aí para nós, o Diogo. Não sei, o Douglas, eu olhei para a Aninha e lembrei do Douglas. Ah, Douglas, cadê você, Douglas? Será que o Douglas está ouvindo? Eu nem compartilhei o link hoje. Compartilha aí o link, por favor, da igreja. Diz a palavra assim, Lucas 17:11. E aconteceu que indo ele quem, querido? Jesus. 17:11. E aconteceu que indo Jesus a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos. Veja bem, quantos homens eram? Quantos homens? 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E Jesus, vendo, disse-lhes: ide e mostrai aos sacerdotes. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este homem era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro que não servia ao Deus de Israel? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Querido, a palavra de Deus fala que 10 homens leprosos vão de longe clamando o nome de Jesus. Por que de longe, querido? Porque leproso, ele tinha uma doença que era extremamente contagiosa.
A lepra era considerada como maldição naquela época. Por quê? Porque além de ser uma doença terrível, que os pedaços do corpo iam caindo, a palavra de Deus e a história nos mostra que a lepra, ela era extremamente contagiosa. E até um pouco tempo atrás, aqui em Viamão, nós tínhamos um campo de leprosário. Até 1950, para tu ver, que até o século passado, a lepra não tinha cura. E as pessoas viviam isoladas. E esse povo, naquela época, 2000 anos atrás, quando eles andavam na rua, eles tinham que gritar assim, ó, leproso, imundo passando. Tu já pensou, querido, tu tem que andar nas cidades e onde você chega, a palavra que você tinha que dizer era assim, imundo passando, imundo chegando, podre, amaldiçoado passando. Era o que eles tinham que falar. E diz a palavra que esses 10, dos 10, 9 serviam. Tu esqueceu de tirar, Diogo, o cabinho ali, ó, do som, aquele cabo. Isso, tira para nós, senão fica um zunido na gravação. Colocou para gravar? Amém, agora ficou sem o zunido. E aí diz a palavra assim, ó, que desses 10, 9 eram de Israel e um estrangeiro. E diz a palavra que eles clamaram ao Senhor, falou assim, Senhor, tem misericórdia de nós. E aí Jesus dá uma ordem assim, ó, vão e apresentem-se ao sacerdote. Por quê? Porque o leproso, para que ele pudesse voltar a viver em comunhão com o povo, ele tinha que estar limpo. Só que como a lepra tinha cura, querido? Não. Qual era a probabilidade de alguém ter lepra ser curado, querido? 0,000000000. Eu nem se existia um no lado desse zero, porque era impossível. Porém, milagres acontecem. A única forma desse leproso voltar a viver em comunhão é se ele chegasse diante do sacerdote. E o sacerdote era tudo, querido. O sacerdote, ele tinha função espiritual, ele tinha função médica, ele tinha função policial. O sacerdote, ele tinha uma mega estrutura funcional em cima do sacerdote. Então ele tinha que chegar para o sacerdote ver. Se o sacerdote declarasse ele limpo, ele fazia o sacrifício e agradecimento ao Senhor e poderia voltar a viver em comunhão com a sociedade. Só que isso era algo impossível. Então Jesus, eles pedem, eles clamam ao Senhor pelo milagre. E diz a palavra que Jesus olha para ele e fala assim, ó, ide e apresentai-vos ao sacerdote. E diz a palavra que eles obedeceram, creram na palavra de Jesus. E no caminho, não foi quando a palavra foi dita, não foi quando ele falou assim, vá. Inclusive Jesus não falou, sejam limpos. Muitos leprosos chegavam ao Senhor e falavam, Senhor, se tu quiseres eu seria limpo. E Jesus fala, sim, eu quero ser limpo. E na hora ficava. Nesse momento Jesus não fala, eu declaro vocês limpos. Não, ele falou assim, ó, vá e apresente ao sacerdote. Diante da atitude deles de crer, na ordem que foi dada, eles foram e no caminho, eles olharam para o seu corpo e viram que estavam curados. Agora tu imagina, querido, você com uma doença maldita, provavelmente fazia anos que esses homens e não viam a sua família, não viam seus amados, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Você imagina, de repente, depois de anos, sem poder comer uma refeição. Querido, tu imagina como é que eles comiam? Eles comiam o resto do resto. Ainda que eles tivessem dinheiro, ainda que eles fossem ricos, eles estavam declarado uma sentença de viver nos campos leprosários. Então nem uma refeição decente eles comiam. Imagina você de repente, da hora para outra, você está limpo. Qual que seria a sua primeira reação quando você descobrisse que estava limpo? Talvez correr no braço da sua esposa e beijá-la, abraçar seus filhos, abraçar seus pais, comer aquela laminuta maravilhosa, aquela picanha. Eu não sei, querido, mas diz a palavra de Deus que quando aqueles 10 viram que estavam limpos, os 9 saíram e se foram. Não sei se foram ao sacerdote apresentar, eu não sei se correram para abraçar os seus filhos, mas a questão é que diz a palavra de Deus que dos 10, quando eles viram que estavam limpos, um deles, vendo que estava são, voltou. Voltou para onde, querido? Voltou para Jesus. E ele não voltou de qualquer forma. No versículo 15 fala, voltou glorificando ele em alta voz. E quando viu Jesus, caía aos seus pés com o rosto em terra e dando graça. E a palavra ressalta, era o único samaritano. E aí respondeu Jesus, ué, não foram 10 que foram os limpos? Cadê os 9? Não houve
nenhum filho de Deus que voltasse para glorificar a não ser esse estrangeiro. Por que estrangeiro, querido? Porque o estrangeiro, o samaritano, não servia como o povo de Israel servia a Deus. Mas diz a palavra que a atitude daquele homem diante da cura, de vir e se prostrar aos pés de Jesus, dando glória a Deus, disparou algo muito melhor do que a cura. Disparou em Cristo algo maior do que o milagre da cura, que foi o quê? Jesus olhou para ele e falou assim: vai, a tua fé te salvou. Olha só, querido, quantos receberam o milagre da cura? 10. Quantos receberam uma palavra de salvação? 1. Por quê? Porque ele retornou glorificando a Deus. Querido, quero que você aprenda hoje que os milagres, o impossível, a abertura de porta de emprego, a restauração do casamento, a restauração da família, a cura das tuas emoções, não são a finalidade da fé. Os milagres, eles não são o propósito de Deus. Faz parte, é um meio, mas é um meio de ligação com algo muito maior, porque a finalidade da fé na tua vida é o que está em 1 Pedro 1, que fala assim, ó, alcançando o fim, o propósito, a finalidade da nossa fé, que é a salvação da vossa alma. Querido, a finalidade da nossa fé não é apenas alcançar o milagre, a mudança, a transformação, a cura e o impossível. Não, a finalidade da minha fé e da sua fé é que nós alcancemos a salvação em Cristo Jesus, querido. Isso não significa que Deus não tem prazer em abençoar, porque nós lemos lá em Hebreus, que a palavra de Deus fala que Deus, Ele é o quê? Ele é presenteador, Ele é galardoador daqueles que o buscam, daqueles que creem nele. Deus tem prazer em nos abençoar, querido. Porém, o propósito da nossa fé não é apenas a bênção, não é apenas a cura, não é apenas o milagre, não é apenas a restauração da minha vida física, mas é algo muito maior, querido. O propósito da nossa fé é a salvação, tanto que Pedro fala que nós precisamos alcançar a finalidade, o propósito da nossa fé, que é a salvação das nossas almas, querido. Mas o problema é que muitas vezes nós colocamos a fé apenas como um meio de alcançar algo que gostamos, que precisamos, que queremos. Muitas pessoas falam, quando olha, a Rita está buscando um trabalho, está buscando um emprego, e ela fala assim, eu tenho fé que vou alcançar. Aí outro está estudando para um concurso, está estudando bastante, e as pessoas falam, como é que você está? Não, estou estudando, mas eu tenho fé que eu vou passar. Só que aí, quando nós vamos ver, a palavra ter fé significa, na verdade, apenas uma positividade, um pensamento que, se eu tiver um pensamento positivo, a qual nós denominamos fé, nós vamos alcançar aquilo que naturalmente é impossível para a gente. Quer ver uma coisa? Naturalmente, é quase impossível para mim eu parar de comer doce, porque eu amo docinho, querido. Mas toda vez a minha esposa fala, pela fé nós vamos parar. Mas às vezes nem eu quero ter fé nisso. Mas o que acontece, querido? A gente vê um impossível, a gente vê algo que é difícil para nós, e nós colocamos, eu tenho fé, é quase que até uma simpatia, porque na prática nem a gente acredita nisso, querido. Não, eu tenho fé que as coisas vão melhorar. Tu sabe que não vai melhorar. Tu tem certeza que não vai, mas você coloca. Mas aí que está, a fé não é apenas um pensamento positivo ou uma expectativa de que algo bom vai acontecer. Porque a palavra de Deus, quando fala em capítulo 11:1, e ela fala sobre fé, ela fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção daquilo que não se vê. Tu quer ver um exemplo do que é a diferença de fé? Por exemplo, eu estou no ponto de ônibus, aqui em Nova Santa Rita, esperando um ônibus passar. E ônibus aqui é uma bênção, né, querido? É aquele horário e deu, né? Por exemplo, qual é o horário que ele passa aqui na tua casa? Qual é o horário? De manhã, qual é o horário? 9h30.
Aí tu tá ali, tu chega o quê? Tu chega no mínimo uns 10, 15 minutos antes, né? Vai que adianta, é quase impossível adiantar ônibus aqui, né? Mas vai que aconteceu. Aí tu tá ali, ó, se é 9h30, 9h15 eu tô ali. Aí dá 9h20, 9h25, 9h30 o ônibus não passou. Se alguém pergunta para você, o ônibus vai passar, o que você diz? Vai, por quê? Porque tu tem fé? Não, por quê? Porque você sabe que apesar de você não ver o ônibus, você sabe que ele tem o hábito e o costume de passar naquele horário, que ele pode até atrasar, mas ele vai passar. Isso é fé, querido? Não, não é fé. Se eu sei que vai acontecer, ainda que vá demorar, eu sei que vai acontecer, isso não é fé, querido. Porque a fé é prova das coisas que não se veem. Fé é a certeza do impossível. Mas o que acontece? Por exatamente nós confundirmos fé com pensamento positivo, fé com desejo que algo venha. Eu desejava tanto comer um docinho, eu tenho fé que a minha esposa vai trazer no final da noite. A gente começa a confundir fé com desejo, vontade de alcançar algo. Mas isso não é fé, querido. A fé é finalidade, propósito de trazer salvação. E o que acontece? Muitas vezes, porque nós confundimos a nossa fé apenas com desejo de alcançar algo, nós vivemos uma vida inteira com expectativa de propósitos furados, querido. Propósitos furados. Propósitos fracassados, porque a gente determinou no nosso coração, não, eu creio que vai acontecer. Quem disse que vai? Eu creio que um dia eu vou comprar minha casa própria. Quem disse que você vai, querido? A palavra fala que Jesus, chegou alguém, um discípulo assim, Jesus, onde que tu mora que eu quero estar contigo? E ele falou assim, olha, a raposa tem seu covil e as pássaros o seu ninho, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça, querido. Jesus não tinha casa própria. Mas aí, a gente anda numa sociedade onde a pessoa tem que ter, e ela fala, não, eu tenho fé que eu vou ter minha casa própria. Querido, a fé não é para isso, querido. A fé não é para você alcançar objetivos que talvez seja impossível a você, mas como é impossível, nós associamos o impossível com fé, e aí eu determino, eu vou alcançar. Não, querido, a fé é para gerar salvação na tua vida. A fé é para gerar mudança no teu caráter. A fé é para te levar a ter intimidade com Deus invisível, a qual o mundo não vê, mas nós vemos pela fé. Isso é o propósito da fé. Porém, no caminho da fé, muitas vezes Deus vai usar o quê? Milagres. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque para agradar, alcançar algo de Deus, é preciso que eu creia primeiro que Ele exista. Independente do que Ele faça ou não por mim, eu creio que Ele é real. E segundo, aí sim, a consequência de quem crê e busca é que Ele abençoa. A palavra de Deus fala o seguinte, que entrega teu caminho, agrada-te do Senhor, é que é uma sequência, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Agrada-te do Senhor e Ele realizará o desejo no teu coração. Salmo 137 ou é 37? Amém. Eu acho que é 37. 37:5. Agrada-te, olha só. Seja a tua vida agradável ao Senhor, seja o teu estilo de vida agradável ao Senhor, e Ele vai realizar os desejos do teu coração. Por quê? Por quê? Porque assim, ó, diz a palavra de Deus, se você tem um filho e pede ao pai um pão, ele vai te dar uma cobra? Se você, sendo pai, tem um filho, ele te pede um pão, você vai dar uma pedra? Não, a palavra fala, se nós, sendo pais maus, a gente consegue dar coisas boas aos filhos que pede, quanto mais o Senhor, que é nosso Deus, nos dará todas as coisas, querido. A palavra de Deus fala que o que pede, recebe, o que busca, enquanto o que bate será aberto. Ou seja, a palavra de Deus está associando várias vezes que quando nós oramos crendo, sem duvidar, nós alcançaremos milagres. Mas o problema é quando nós começamos a associar a nossa fé apenas em alcançar o milagre, e não é o propósito de Deus. O propósito de Deus com a tua fé é te trazer salvação.
O propósito de Deus com a tua fé é que haja uma mudança em quem você é, para que naquele dia Deus pode olhar e falar assim: filho, eu vejo que você foste fiel até o fim, entra no gozo do teu Pai. Esse é o propósito da fé, querido. Agora, no decorrer da nossa caminhada, Deus vai fazer milagres e prodígios, porque isso é natural. Tu quer ver o que é natural? É natural alguém que é casado e ama sua esposa, de repente no dia do aniversário, ele trazer um doce, uma flor, convidar, dependendo de como está o bolso, né, irmão? Tem vezes que às vezes é aniversário de casamento, um beijinho só já fica feliz, né? Um beijinho, mas que negócio está feio. Mas a questão é normal isso acontecer? É normal, meu amado. É normal um casal que ama ter prazer em estar juntos. Nem sempre acontece, mas era para ser o normal. É normal, por exemplo, um filho que faz uma bobagem, algo horrível, como o filho pródigo, que pegou a herança do pai, gastou, jogou fora. Quando chegou perto do pai, ele esperava o quê? Que o pai lhe desse uma surra, que o pai o escumigasse, que o pai falasse: passa daqui que eu não tenho mais filho. Mas o que acontece? Quando você é pai e você ama, você abraça e você perdoa, querido. É normal, da mesma forma, é normal quem anda com Deus, quem vive uma vida de intimidade com Deus, que o sobrenatural aconteça, que os milagres aconteçam, porque é uma promessa que os milagres seguiriam os que creem. Só que o problema, querido, é que muitas vezes nós associamos a fé a somente isso, ao pensamento positivo. Eu creio que vai acontecer. Não, isso vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque eu tenho fé. Meu querido, está usando a fé da forma errada. E era o que acontecia com os religiosos. A palavra de Deus fala em Mateus, capítulo 15, versículo 21. E eu quero ler com vocês, mais uma vez. Quanto eram os leprosos? 10. Quantos recebeu a salvação? 1. E esse 1 era crente? Não era. Trazendo na nossa linguagem, né? Os 9 eram judeus e 1 era samaritano. Não servia ao Deus vivo, mas foi o único que reconheceu a glória de Deus na vida de Jesus. Da mesma forma, capítulo 15, versículo 1. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom era a terra dos fenícios, querido. Era a terra de cananeu. Ali não era terra de judeu. E aí diz a palavra de Deus que... Obrigado, próximo. Próximo. É isso aí mesmo. 15, 21 vai ao próximo. E eis que uma mulher cananeia, e outras versões vão dizer Ciro-fenícia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, chegando a ele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aguenta aí. Aí está aí essa mulher cananeia, uma mulher ciro-fenícia, que não servia a Deus. Ela não tinha, o samaritano ainda tinha algum vínculo com os judeus, porque os samaritanos viviam na terra de Israel. Agora a Ciro-fenícia não tinha ligação nenhuma, querido. Nenhuma. A Ciro-fenícia seria o que é hoje o Líbano. Então assim, era um povo que não tinha o mesmo costume, nem a mesma religião, quiçá servia ao Deus Altíssimo. Mas diz a mulher que essa mulher tinha uma filha que estava extremamente endemoniada, encapetada. É igual aquele filme lá do Exorcismo, de certa filha estava pendurada no teto, com o pescoço rodando e vomitando na mãe toda vez que falava. Imagina a cena, querido, eu imagino isso. Extremamente endemoniada, era algo terrível, querido, terrível. Estava ela lá fazendo com o pescoço, gritando e falando com uma voz de homem. Então, se a mulher estava endemoniada, ela foi atrás de Jesus. Mas o interessante é que quando ela chega... Obrigado, viu? Ninho de capiroto. Então assim, ó, aí chega essa mulher, e qual a palavra que ela fala? Ela grita apenas Jesus, volta aí no versículo. Ela grita apenas Jesus, Jesus, me ajuda. Ela fala o quê? Ela fala Jesus, Senhor, filho de Davi. Querido, você sabe o que é essa expressão filho de Davi? Filho de Davi é uma expressão messiânica. Quem usava esse título de filho de Davi seria apenas o Messias,
que reinaria no trono de Davi. Então essa mulher, ela não apenas clama por Jesus, mas ela fala um título messiânico, falando assim: Jesus Cristo, o Deus vivo, tem misericórdia de mim. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Qual foi a resposta? Silêncio, querido. Meu Deus. Amado, sabe o que é ter o silêncio de Deus numa hora difícil, de luta, tribulação? Quem já passou por isso? Quem já ouviu o silêncio de Deus? Irmãos, o silêncio de Deus grita mais alto do que qualquer voz. É horrível você clamar: Senhor, onde tu estás? Marta e Maria. Jesus chega lá, o irmão morreu. Jesus chega, Maria fala: Senhor, onde tu estavas quando meu irmão morreu? Onde tu estavas quando meu marido foi embora? Onde tu estavas quando meu filho estava nas drogas? Onde tu estavas quando eu perdi meu emprego? Onde tu estavas quando eu estava doente? Silêncio. Mas sabe o que essa mulher fez? Ela continuou a gritar. E os discípulos, sabe o que eles fizeram? Aí os católicos falam: vamos interceder, né? São Pedro, São Maria, São Caetano, São sei lá o quê, São Longuinho, dá 3 pulinhos. Querido, olha o que os discípulos fizeram. Eles fizeram: manda essa mulher embora. A intercessão dos santos foi assim, ó: manda essa mulher calar a boca, que eu não aguento mais ouvir ela. Despede essa mulher, dá um chute. Se eles fossem homens de coração bom, eles falariam o quê? Jesus, atende o clamor dessa mulher. Essa mulher está gritando. Mas sabe qual era a visão dos discípulos? Essa mulher era o quê? Ciro-fenícia. Ela não era judeia, ela era gentia, que é a expressão que a gente usa para quem não servia ao povo de Deus. E eles falaram assim, ó: manda essa mulher embora, que essa mulher não merece o milagre de Deus. Essa mulher não merece a intercessão do Senhor. Despede ela. Diz a palavra que quando Jesus decidiu falar com ela, bora, próximo versículo. E aí Jesus fala assim, ó: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Próximo versículo. Olha só. Então chegou ela e adorou. Olha só. Ela se prostrou aos pés de Jesus e começou a adorá-lo. E dizendo: Senhor, me socorre. Ele, porém, respondendo, disse: irmãos, eu fico imaginando a cabeça de Jesus, cara. Não é bom pegar no pão dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Agora, pausa aí, querido. Jesus foi à toa naquela terra de Sidom? Irmão, tudo que Jesus faz é planejado, querido. É dirigido pelo Espírito Santo. Jesus, ele foi para uma terra de um povo que não era crente, com os discípulos de coração duro. Se você for ver o versículo anterior ao 15, Jesus estava com os fariseus, e os fariseus perguntam assim: Jesus, por que teus servos, teus discípulos e vocês não seguem os princípios da palavra? Porque vocês comem com a mão suja, vocês não lavam as mãos, vocês não seguem os preceitos bíblicos religiosos que nós seguimos. E aí Jesus fala assim: meu querido, vocês estão com um problema sério, querido. Porque não se torna impuro aquilo que entra na boca do homem, mas aquilo que sai. Porque a boca fala do que o coração está sujo. Se o teu coração é sujo, a podridão vai sair da tua boca. Jesus começa a combater. Aí os discípulos não entendem. E aí Jesus fica assim: Senhor, não entendemos por que tu falou isso. E ele falou assim: meu querido, vocês também são que nem esses religiosos. Vocês estão coando moscas e engolindo comelo. Porque na verdade o Senhor, ele não se importa com esses ritos religiosos, mas com uma adoração íntima e verdadeira. E aí Jesus pega os discípulos: vocês vão ter que aprender uma lição hoje. Aí Jesus pega os discípulos religiosos ainda, que estavam ali, né? A religião do homem, pega, sai e vai para Tiro e Sidom, uma terra de Ciro-fenício, de povo que não é crente. Chega diante dessa mulher, essa mulher começa a fazer algo que nenhum dos fariseus fez, que é o quê? Reconhecer que ele era o Messias. E aí ele fala: olha só, uma estrangeira começa a glorificar Deus dizendo: Jesus, filho de Davi. E aí Jesus manda os discípulos, quem sabe? Aí Jesus falou assim: vai lá, ô Jesus, manda essa mulher calar a boca. Aí ele, mais uma vez, a religião no coração deles. E aí Jesus olha para ele e fala assim, ó: não é certo, não é direito tirar, cadê o próximo versículo? Pegar o pão dos filhos que sentam à mesa e dar aos cachorrinhos. Olha a resposta dessa mulher. Ela disse, porém: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Agora, veja o próximo versículo. Jesus falou assim, ó: então respondeu e disse: ó mulher,
grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Querido, eu fico imaginando quando Jesus ouve aquilo ali, e ele chega assim, como é que é, mulher? Não, até os cachorrinhos comem das migalhas. Como que tu disse? Pedro, vem cá. O que tu falou? Mandou ela embora? Olha a resposta dessa mulher. Não, mas os cachorrinhos comem da migalha que cai. João, você que é o mais amoroso, que vai escrever lá que era o que mais amava, e não teve misericórdia dessa mulher, olha o que ela disse. Mas os cachorrinhos comem, e eu fico imaginando, os discípulos olhando, não entendendo, comparando a mulher a cachorro, algo horrível. E o Senhor fala assim, grande é a tua fé. Essa mulher teve uma fé que muitos dos discípulos não tiveram, querido. E essa fé, não no milagre, não no pensamento positivo, mas na pessoa de Jesus o Messias, ela disparou a libertação na vida da filha dela, querido. E essa é a questão. Todos eles não serviam a Jesus. Todos eles não conheciam Yahvé. Todos eles não tinham intimidade com a palavra de Deus. Mas todos eles, tanto o leproso quanto essa mulher, tiveram uma fé legítima. E querido, muitas vezes, pessoas que não têm intimidade com Deus, estão clamando a Deus com uma fé legítima que você que está dentro da igreja não tem. Aí eu estou dentro da igreja pedindo uma mudança, pedindo um milagre, mas eu não tenho uma fé verdadeira. A minha fé é uma fé nas coisas. A minha fé é uma fé na bênção que Deus pode me dar. A minha fé é no presente que Deus pode me dar. Aqueles ali que não conheciam Deus, eles tinham uma fé de mudança. Uma fé que todos eles, quando tiveram a oportunidade de chegar perto de Jesus, eles prostraram-se e adoraram ao Senhor. Querido, eu não tenho dúvida que essa mulher se tornou uma missionária em Tiricidom. Essa mulher se tornou uma missionária pregando o que Jesus fez na vida dela. E é isso que Deus quer para nossas vidas, querido. Deus quer te abençoar, quer. Deus quer mudar o teu coração, quer. Deus quer transformar a tua vida, quer, querido. Mas você precisa aprender que a tua fé não é apenas para mudar quem você é. A tua fé não é apenas para alcançar um milagre que você precisa, e como precisamos, querido, meu Deus. Mas a tua fé vai além. A tua fé é para alcançar salvação, cura e libertação da tua vida, da tua casa e da tua família, querido. E amados, que nós possamos desenvolver essa fé. A palavra fala, desenvolvei a vossa salvação. A salvação precisa ser desenvolvida através da fé, querido. A fé legítima. A fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé que me faz enxergar a Cristo até mesmo no meio do caos. Eu vi um filme ontem que é Entrevista com Deus. Muito bom, apesar de ser meio genérico, mas muito bom. E uma das perguntas que o rapaz falava é por que coisas ruins acontecem com pessoas boas, querido. E a resposta que ele não deu no filme, mas eu te dou, querido, coisas ruins não acontecem com pessoas boas. Não, está errado isso. Coisas ruins acontecem com todo mundo, com pessoas boas e ruins, querido. Sabe por que coisas ruins acontecem? Acontece porque nós estamos num mundo ruim. Nós estamos num mundo mau. A qual, quem é o Deus desse século? Quem é o príncipe desse século? Quem é? É Jesus? Não, é Satanás que está na palavra. Quem é que governa esse sistema mundano? Satanás. Que nós entregamos quando no Éden pecamos. Mas Jesus veio. Mas ele não veio para restaurar um reino terreno, querido. Mas ele veio para restaurar a nossa intimidade com Deus através da fé. E as coisas ruins vão acontecer sim, querido. Porque crente é mandado embora do emprego e não crente também. Crente desenvolve câncer e morre e não crente também. A diferença é que o crente que tem a fé em Cristo Jesus, ele pode até morrer fisicamente, mas ele está salvo espiritualmente na glória. E essa é a diferença, querido.
A diferença é que quando eu perco o meu emprego, eu digo assim: Deus me deu, Deus tomou, glorificado e louvado seja o nome do Senhor, e eu tenho paz. A diferença é que quando o caos bate à minha porta, eu tenho fé. Aí sim, não um pensamento positivo, mas eu tenho a fé que a minha vida está na mão de Deus e que Deus cuidará dos seus. Essa é a diferença, querido. A minha fé não está estipulada em somente ter uma vida boa. Não, é que mesmo talvez passando por uma necessidade incrível, Deus proverá. Essa é a fé, querido. Porque se a minha fé, ela está baseada somente naquelas coisas boas que eu posso alcançar, quando as coisas ruins vierem, querido, eu abandono a minha fé. E é por isso que muitas vezes na igreja as campanhas são maravilhosas para aqueles que dizem que vão dar, que vai acontecer, que vai revelar, que vai trazer mistério. Mas quando chega na campanha de estudar a palavra, a igreja está vazia, porque as pessoas não querem a fé que salva. E elas não querem a fé que a palavra traz, eles querem a fé que me dá coisas. Me dá. E a palavra de Deus fala que a sanguessuga tem 3 irmãs, que é o quê? Dá, dá e dá. E querido, eu vou te dizer que se a sua fé for estipulada apenas num Deus que dá, no dia que ele não der, ele deixa de ser Deus. Já viu aquele amigo que ele só é teu amigo, maravilhoso, quando tu dá? Aquele amigo que quando pede uma carona, tu dá a carona. Aquele amigo que quando precisa de um pix, tu manda um pix. Aquele amigo que quando tem festa, ele vem. Mas já viu aquele amigo que quando você precisa, ele vira as costas para você? Quem já teve amigo assim? Já teve? Paulinha, é Paula, né? Já teve amigo assim? Era bom quando tu tinha algo para dar. No dia que tu não tinha mais nada, deixou de ser amigo e vai embora. Querido, tem gente que faz isso com Deus. Deus é bom quando Ele está me dando, enquanto Ele está me curando, Ele está abrindo as portas. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite e de dia. Maravilhoso. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Agora, e se Deus for na frente, mas Ele não abrir o caminho? E se ele não quebrar a corrente? E se ao invés dele tirar o espinho, ele faz que nem Paulo, que tinha um espinho na carne, e ele falou assim: meu querido, eu não vou tirar o espinho, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então glorifica a Deus na tua fraqueza. E aí? Deus, ele pode tirar o espinho, ele pode deixar, querido. Deus pode curar, ou ele pode deixar que a doença te mate, querido. E essa é a questão. Se a minha fé está determinado em Deus somente quando as coisas boas acontecerem na minha vida, no dia que o dia mau chegar, e vai chegar, o dia mau vai acontecer. Porque quando Deus fala lá em Mateus 5, fala o seguinte: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E ele fala: não andeis preocupados pelo dia da manhã, basta cada dia o seu mal. Opa! Então o Senhor está falando que o dia mau pode acontecer e chegar. Então assim, quando o dia mau chegar, se a minha fé está baseada apenas no Deus que me dá, que abre caminhos, que quebra as correntes, que tira os espinhos, que ordena os anjos para comigo lutar, no dia que Deus não ordenar um anjo para tirar a corrente, no dia que o anjo, aí eu abandono esse Deus. Não, eu não quero mais andar com esse Deus. Porque esse Deus não me livrou do acidente, esse Deus não me livrou de perder o emprego, esse Deus não me livrou de perder um filho, um ente querido amado, ele não me Ele não me tirou a doença que está me levando à morte. Mas aí que está, querida, a finalidade da tua fé não é isso. Não é te dar a cura, não é abrir as portas de emprego, não é trazer a pessoa amada em 2 semanas. Traga a pessoa amada em 2 semanas. Tu vê nos posts aí, Mãe Joana, traga o seu amado em 2 semanas. Esse não é o Deus que eu sirvo. Ele pode trazer a pessoa amada, mas ele pode também não trazer. E a minha fé vai estar firmada nele, querido. Mas agora, se a tua fé está estipulada somente naquilo que ele pode fazer, no dia que Deus ele não fizer, ele vai deixar de ser teu Deus, querido. Aí o teu Deus vai ser outro. Vai ter outro nome. Amém, igreja? Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos orar, que já são 10:01. E amados, eu amo esse louvor. E Deus vai na frente mesmo. Ele vai na frente. Nós cantamos aqui essa semana. Deus vai na frente. E vai mesmo. Só que é o seguinte, o Deus ir na frente não significa que durante o processo não vai ter. A palavra fala o seguinte: olha, que 2 são os caminhos.
E duas são as portas que levam para o destino final do homem. Porque nós somos eternos, querido. Não fica achando que você morreu e acabou, porque não acabou. Nós somos pessoas, nós somos seres espirituais que possuem uma alma que habita no corpo. Um dia o teu corpo vai perecer. Vai perecer. Agora, a tua alma é eterna, querido. Agora, a tua eternidade vai depender de onde você decidiu colocar a tua fé. Aí a palavra de Deus fala que existe uma larga porta e espaçoso caminho que leva para onde? Para a perdição. E diz que muitos são os que andam nesse caminho e passam por essa porta. Agora a palavra de Deus fala que pequena porta, estreito é o caminho e tortuoso é o caminho. Sabe como é que é o caminho de Deus? Querido, é um caminho que vai ter buraco, vai ter vales e vai ter montes, vai ter lutas para você vencer, batalhas para você vencer, a quais algumas talvez você vai perder na tua visão. Mas a questão é que quando a minha fé está em Cristo, meu irmão, o processo do caminho é o de menos. O que me importa é a salvação. Então, amados, que a tua fé hoje, mais do que nunca, ela esteja estabelecida, não apenas no que Deus faz, e Ele faz, querido, e Ele tem prazer em fazer. Ele é galardoador dos que buscam, Ele traz cura, milagre, libertação, restauração, abertura de portas de empregos e por aí vai. Ele faz isso tudo, e eu creio. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura. Mas, meu querido, se Ele não fizer nada disso que eu pedi, só por estar garantida a minha salvação, eu já estou feliz, querido. Essa é a finalidade da tua fé. E, meu querido, sabe por que você muitas vezes é um crente frustrado? Sabe por quê? Sabe por quê, Nara? Muitas vezes a gente é um crente frustrado. Thomas, sabe por quê, Thomas? Thomas, sabe por quê que muitas vezes a gente é um crente frustrado? Sabe por quê? Porque a gente acha que na nossa vida vai ser só vitória. A gente acha que na nossa vida não vai ter derrota, não vai ter queda, não vai ter ferida, não vai ter machucado. Querido, vai ter, amado, vai ter. Eu estava pensando nisso, diz a palavra de Deus que Davi, olha só, eu já ia encerrar, mas me veio esse insight. Davi estava fugindo de Saul, com fome, ele e seus guerreiros. E aí os sacerdotes abriram a casa de Deus, abriram o santuário, deram os pães consagrados, que ficavam no santo lugar para Davi e os seus soldados comer. Eles comeram e guarneceu eles. Eu não lembro quantos eram. Tu lembra quantos eram? Eu não lembro, mas era uma galerinha. E aí Saul, quando ficou sabendo, sabe o que Saul fez? Matou todos os sacerdotes. Agora pensa comigo, qual foi o erro dos sacerdotes? Abençoar Davi, que se tornou o homem segundo o coração de Deus. Esse povo morreu por abençoar Davi, por dar comida e guarida para Davi e seus homens. Agora eu fiquei pensando, cara, veio Saul endemoniado, começou a perguntar quem foi que deu guarida para Davi, e todos eles falaram, fomos nós. Morreu todos, e Deus não livrou eles da morte. Por guardar o filho dele, por guardar o rei Davi, eles não morreram. Então pensa assim, nossa, mas por que Deus fez isso? Deus não poderia ter livrado? Livrou, querido. Livrou, mas Deus livrou. Deus deu salvação para todos eles, querido. Agora, o Deus que deu salvação para todos aqueles que morreram, porque a palavra de Deus fala que eu não tenho que temer aquele que pode fazer mal apenas ao corpo físico, querido. Não. Eu tenho que temer aquele que tem o poder, viu, Diogo? Eu tenho que temer aquele que tem o poder de fazer mal ao corpo físico e lançar a alma no inferno. E Saul não teve temor. E saiu, pereceu, querido. Então vai ter vezes que Deus vai livrar. Como livrou vários homens de Deus, vários. Mas vai ter alguns que vão morrer. Olha só os discípulos. Já viu a história dos 11 discípulos como morreram lindamente? Pedro, de cabeça para baixo. Filipe, ao fio da espada. Paulo, cabeça decepada. Só coisa gostosa, querido. Lançado à arena dos leões, queimado vivo. Deus não livrou, talvez, da corrente do espinho, mas Deus trouxe a salvação. Aí hoje a gente vive uma fé, que é o quê? Ai, Deus não me deu o brinquedo que eu queria, estou de mal, Deus não é mais meu Deus. Ai, Deus não me deu a mulher que eu queria, a namorada que eu queria, o carro que eu queria, o emprego que eu queria. Não quero mais saber desse Deus. Ah, que fezinha michuruca que a igreja tem, né, querido? Então, a finalidade da nossa fé, querido, é a salvação. Amém? E, amados, a minha oração nessa noite é que Deus venha fortalecer a nossa fé. Para que a gente não venha ter essa fé micha. Que é só no que Deus pode me dar, Deus pode me alcançar.
Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes. E agora é só vitória, agora é só vitória, agora é só vitória, só vitória. É bom cantar, né? A luta acabou, é bom cantar. Irmãos, são verdades bíblicas, são verdades. Mas a minha vida, amém, amor, ela se empolga. E é bênção, querido. É bênção e é verdade. Só que a visão de vitória é que não pode ser distorcida. Agora é só vitória. Estou preso. Irmão, glória a Deus, que vitória. Fui solto, vitória. Estou enfermo, glória a Deus, a vitória está comigo. Não fui curado, glória a Deus, a vitória está comigo. A vitória não está naquilo que o homem diz que é bênção, mas na nossa salvação e no propósito de Deus, amém? Então, irmãos, que o Senhor venha acrescentar nossas fé. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nessa noite, Pai, eu te peço como teu sacerdote, Pai, que tu venha acrescentar a nossa fé. Assim como os discípulos, Pai, estavam naquele momento, passando por um momento difícil, e eles olharam para ti e falaram: Senhor, em nome de Jesus Cristo, nos acrescenta a fé. Acrescenta a nossa fé, Senhor. Não deixa que a nossa fé venha a ser contaminada por esse pensamento positivo, que diz que com Cristo é tudo bem, tudo maravilhoso, que as portas vão se abrir, que as cadeias vão se quebrar, e eu creio que elas vão em nome de Jesus. Mas Deus, que a minha fé não esteja baseada apenas nisso, porque no dia que a corrente não quebrar, no dia que a porta não se abrir, eu não venha desanimar e voltar atrás. Não, Senhor. Fortalece a nossa fé, nos dá uma fé legítima e verdadeira, Senhor. Uma fé que não está baseada naquilo que tu pode me dar, nas coisas que tu pode me alcançar, nas bênçãos que tu pode me dar. Não, mas numa fé salvífica, cujo propósito, a finalidade é te encontrar na glória, Senhor. Cuja finalidade da minha fé é te ver naquele grande dia e dizer: foste fiel no pouco, entra no gozo do teu Pai. Foste fiel até a morte, não tivesse força, foi fraco, mas perseverou na fé mesmo em meia fraqueza, e por isso recebe a coroa da glória, recebe a coroa da vida, entra no gozo do teu Senhor. É isso que eu quero ouvir, Senhor. Oh Deus, se a minha luta hoje é contra o pecado, Senhor, se a minha luta hoje é contra o meu eu, é contra a minha carne, é contra as circunstâncias que estão à minha volta, Senhor, nos acrescenta a fé para resistir o dia mau. E o dia mau vem, ele bate a minha porta, ele quer fazer eu desistir, ele quer fazer que eu chute tudo e vá embora. Mas Deus, eu não vou desistir, porque a minha fé está enraizada, arraigada em tua palavra e em ti, Jesus. Senhor, fortalece a fé da tua igreja, fortalece a fé dos teus filhos, que aqueles que estão desanimados, desmotivados, pensando em desistir, aqueles que talvez até estão duvidando da tua existência, Senhor, que hoje dizem: Senhor, eu não sei nem mais se eu creio em Ti. Para mim isso é tudo emocional, é tudo emoção, é tudo coisa programada, projetada para o homem, é tudo coisa da carne. Deus, então acrescenta a minha fé, te revela a mim, Senhor, fala comigo, Senhor, para que eu não venha ter uma fé baseada apenas em homens, em situações, em arrepios, Senhor, emocionais. Não, mas uma fé verdadeira em Ti, Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Fortalece a tua igreja, Senhor. Fortalece a nossa fé em Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, para que nós não venhamos ser como aqueles 9, Senhor, que te conheciam, Senhor, mas te rejeitaram, porque preferiram abraçar as coisas momentâneas do que te louvar e te adorar. Que nós não viemos ser como os discípulos ali, Senhor, que estavam no momento, Senhor, de abraçar o irmão, mas eles enxotaram, porque eles não entendiam a tua verdade. Não, Senhor, mas que nós possamos te buscar de todo o coração, mesmo sem entender, Pai, mesmo sem entender. O meu negócio não é entender, Pai, o meu negócio é crer, e eu quero crer mesmo sem entender, Pai. Eu quero continuar crendo firme em Ti, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, igreja? Recebe dessa palavra dos céus para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus possa desenvolver essa fé verdadeira, essa fé que vai me gerar salvação. Não essa fé que vai me abrir porta de emprego, que vai curar minha família, que vai encher meus bolsos. Não, mas uma fé que vai me dar salvação, Senhor. Se o resto vier junto, eu fico feliz, Senhor, porque eu não quero ficar desempregado, eu não quero ficar doente, eu não quero perder ente querido, Senhor.
Mas ainda que isso tudo aconteça, Pai, como foi com Jó, eu quero permanecer firme e fiel contigo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Amém, amados? Então, domingo, culto da família, às 7h30. Traga convidados. Em nome de Jesus. Vamos frutificar, povo de Deus. E nós queremos cantar parabéns. É isso que eu ia falar? Eu vou passar para a pastora Liz. Fala aqui, meu amor. Não, mulher, vem, mulher. Me abandonou. Quero convidar a irmã Josi, está fazendo aniversário hoje. Não parece, viu, irmãos? Sei que parece que ela tem menos, mas hoje ela está fazendo 30 aninhos. Parece 25, tá? Eu sei. Guria nova. Vem o maridão também, então. Vem junto, vem junto. Aleluia. Não é 30, é 29? Ah, 15 para 14, olha aí, ó. Então, olha ali, ó. Tá vindo até um bolinho com uma vela ali, ó. Não é vela de 7 dias. Olha ali o mistério, olha, meu Deus. O importante é que a intenção não é bolo, é cuca. Vamos cantar parabéns? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe, é a nossa oração. Que te dê sua graça e sua proteção. Tem mais alguém de aniversário? Amém. 2 aninhos. Alguém fez aniversário nesse mês de julho agora? Amém. A gente vai fazer no domingo aí um bolo Guaraná, muito doce, em nome de Jesus. Levante suas mãos, vamos estar orando por ela, em nome de Jesus.